Muito bom dia! Na live de hoje a gente vai fazer aquarela em tecido com o lápis de cor. Na verdade é uma experiência, eu ainda não fiz e vou fazer aqui ao vivo com vocês, tá bom? Então, bora lá! Prontinho, prontinho! Tudo bem com vocês? Agora sim, tá tudo certo? Bora começar a live de hoje, a live de todos os sábados. Essa aqui nem deu tempo de eu avisar direito, né, o que eu ia fazer. Mas essa semana foi super corrida, mas estamos aqui sem falta na live de sábado. O que eu comprei esses dias? Comprei esse estojinho, esse kitzinho, né, básico de apenas 12 cores, aquele mais simplesinho de lápis aquarelável. E aí eu queria testar, eu ainda não testei. E a live de sábado, gente, pra mim é assim, uma salvação pra eu testar tudo que eu quero. Porque é tanta coisa pra fazer durante a semana, tanto bordado pra fazer, tanta coisa pra administrar, insight, curso, que eu acabo deixando as coisas que eu quero fazer de teste pra depois. E aí vão ficando pra depois. E a live é meio que um compromisso público de eu fazer esses testes que eu sempre quis fazer, dos bordados que eu sempre quis fazer, tipo o bordado na blusa. Tava com essa blusa aí pra bordar um tempão, falei assim, não, vou fazer na live que aí vai dar certo e ainda compartilho conhecimento, né? E aqui a gente vai fazer 3 tipos de testes com o lápis de cor aquarelável. Esses dias, na quinta-feira, eu encontrei com uma aluna e aí ela falou que ela fez alguns detalhes numa aquarela dela com o lápis de cor aquarelável. E eu achei sensacional, eu falei assim, já vou fazer também. E aí por isso que eu separei aqui alguns materiais que eu vou mostrar pra vocês, que são os materiais pra gente fazer, esses testes, tá? Então, primeiro, obviamente, o lápis de cor aquarelável. Independente da marca, esse daqui eu comprei porque eu fui comprar, foi aquarela silk. Aí perto tinha um lápis de cor, eu comprei, perto também tinha um planner, aí eu comprei. Então, vou deixar ele aqui assim. Ah, gente, olha que bonitinho, ele já vem com um pincelzinho. Mas esse pincelzinho aqui eu dispenso. E aí eu vou contar pra vocês também o que é que eu dispenso. Já eu conto. Então, lápis de cor aquarelável, pincelzinho. Aí eu, vou deixar ele aqui pra gente comparar os pincéis já. Um godêzinho. A gente vai tanto experimentar, colorir já no tecido, quanto também fazer a cor e aí pintar. Então, por isso que eu separei aqui um godê, um potinho de água, pra fazer a nossa misturinha do godê e também pra lavar o nosso pincelzinho. Esse daqui é um outro teste que a gente vai fazer, que vai ser com um tecido molhado sobre molhado. Ele é só um sprayzinho de água. Se você não tiver um sprayzinho de água, não tem problema, dá pra gente molhar o tecido, umedecer, né, o tecido sem precisar do sprayzinho, mas eu prefiro usar o sprayzinho, porque ele fica mais uniforme e não fica tão encharcado. O algodão cru engomado tem que ser engomado, tá? O algodão cru, se ele não for engomado, a aquarela acaba se misturando, acaba não ficando, não ficando delimitada, como eu sempre falo. Por quê? O algodão, o tecido, ele é muito mais absorvente que um papel. Então, no papel, você passa a aquarela, beleza, ela fica lá. O papel, ele não absorve e joga a aquarela para todos os lados. A mesma coisa acontece com o algodão cru engomado. O algodão cru engomado é um tecido, mas ele não absorve a água na mesma medida, na mesma proporção, na mesma velocidade, né, que o algodão cru sem goma, com um tecido sem goma. Ó, se eu colocar uma gotinha de água aqui, essa gotinha ela continua sambando aqui em cima. Eu consigo tirar ela daqui de cima, ó, e aí ele fica praticamente sequinho ainda. Então, se fosse um tecido sem goma, eu não engomei, tá? Ele vem assim de fábrica. Se for um tecido sem goma, essa gotinha teria sido absorvida de uma vez. Igual uma blusa, quando cai um pinguinho, ela absorve de uma vez, né? Não escorre. Então, essa a vantagem do tecido sem engomado. Inclusive, já vou fazer um adendo aqui. Algumas alunas me relataram que mesmo comprando algodão cru engomado, ele tava, e fazendo todas as técnicas certinhas, né,
as aquarelas estavam andando no tecido, não estava ficando bem delimitado. E aí a gente descobriu que tem algumas lojas que o algodão cru engomado não é tão bem engomado assim. Então é sempre bom, quando você for comprar um algodão cru numa loja, leve uma garrafinha de água com você. Vai ser levemente esquisito, mas vai te ajudar bastante para não comprar o algodão cru errado se você for fazer uma aquarela. Então, quando você tiver para fazer a sua compra de algodão cru, leva a sua garrafinha de água, e não precisa jogar água não, tá? Você vai lá no cantinho, ó, pega, moça, eu preciso fazer um teste aqui, porque se o teste não der certo, não é esse o tecido. Aí você vai lá na sua garrafinha de água, põe o dedinho lá dentro, ó, põe uma gotinha e espera 5 segundinhos. Ó, beleza. A gotinha continua do mesmo jeito. Se eu virar, a gotinha anda. Então você não vai ter estragado o tecido da pessoa, né? Vai ter sido só uma gotinha. E você vai ter confirmado que o seu algodão cru ele é realmente bem engomado. Se essa gotinha diminuir, se ela diminuir assim, se ela entrar pro tecido, se o tecido absorver ela, ou se ela não andar depois, quando você virar o tecido assim, não é 100% da água que vai cair, né? Mas bastante da água vai cair. Então, se ela não andar, aí esse algodão cru, ele não é tão bem engomado assim, e ele não é tão próprio para aquarela em tecido, tá? Claro, ele pode ser próprio pro bordado, mas para aquarela em tecido ele realmente precisa ser um algodão cru engomado, bem engomado. Então eu tô aqui com 3 pedacinhos de tecido, por quê? A gente vai fazer 3 experiências diferentes. Uma a gente vai fazer no tecido seco, e desenhando sobre o tecido. Outra a gente vai fazer no tecido úmido e desenhando sobre o tecido. E a outra a gente vai fazer no tecido seco, mas utilizando a tinta aquarela líquida feita a partir do pincel, tá? Aí aqui eu tô com a canetinha, a caneta termossensível, né? A caneta fantasminha, que sai com o calor, então depois é só passar o secador que ela sai. E tô também com um traço que eu imprimi aqui, um traço de uma flor, só pra gente ter um guia, tá? Do que a gente vai fazer. Essa flor aqui, eu peguei como... na verdade, esse daqui nem vou... é um exemplo mesmo, mas pode desenhar o que você quiser pra fazer o seu teste, pra fazer a sua aquarela de lápis de cor. Pode ser uma folhagem, eu acho que fica legal pra começar como teste. Beleza. Aí, o que acontece? Isso. Sobre os tipos de pincéis pra gente fazer a aquarela. Esse aqui é o pincel que eu vou usar. Esse aqui é o que veio na caixinha do lápis de cor. Esse é ruim? Não necessariamente. Um pouco. Mas dá pra pintar com ele, né? Obviamente. Olha a diferença entre um e outro. Esse pincel aqui, primeiro que ele é mais gordinho aqui em cima, né? Esse aqui é bem pequenininho. Com um pincel mais gordinho, ele acaba juntando mais água. Então, ele carrega mais tinta. Se você precisar, por exemplo, molhar o fundo todo, né? De água com o pincel, um exemplo. Esse daqui vai ser muito mais rápido. Esse daqui vai custar fazer. Outro detalhe é que a ponta desse daqui, ó, é uma ponta bem fininha. Esse daqui chama pincel redondo de ponta fina. A ponta desse daqui é bem fininha. Então, esse daqui eu consigo fazer detalhes pequenininhos. Eu consigo tanto aquarelar uma área muito grande, quanto também fazer detalhes bem pequenininhos, tá bom? Aí esse daqui não. Olha como que é a ponta dele. Parece que chegaram aqui, ó, e fizeram assim. Cortaram. Parece não, né? Provavelmente foi isso mesmo, tá? E então, a ponta dele não é tão fininha assim. Então, para fazer detalhes pequenos, vai ser um pouco mais difícil. A cerda dos dois são artificiais, mas esse daqui, a cerda é um pouco mais grossa. O que também pode atrapalhar um pouquinho na hora da gente fazer alguns detalhes muito pequenininhos. Porque elas acabam ficando esganiçadas muito rápido. Assim, ó, começa a ficar... uns fios pro lado, acaba saindo. Ó, aqui, ó, já arrancou 2 pedacinhos de fio. Então, quando eu vou fazer na aquarela, vai arrancando cerda. Então, por isso que esse pincel aqui, ele vai ficar de reserva pra alguma coisa, assim, aleatória que eu for fazer.
mas eu vou dispensar ele, que é o que veio na caixinha do lápis de cor, e vou utilizar o pincel redondo de ponta fina, que é, no caso, esse aqui é o Ceramic série 311, número 8. É o que eu mais gosto de usar, ele não é tão fácil de achar, mas qualquer pincel redondo de ponta fina já é um ótimo pincel pra gente fazer a aquarela em tecido. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Quem quiser reassistir essa live, né, inclusive, ou quem tiver perdido alguma parte, essa aula vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Ela não vai ficar gravada aqui no Instagram, porque no Instagram fica aparecendo um monte de post em cima, e aí acaba que a live é perdida. Então, todos os vídeos longos de aulas, assim, eles vão ficar todos gravados lá no canal do YouTube. Aí, quem quiser, inclusive, já ir lá, ó, já agora não, peraí, não sai da live não. Mas quem depois já seguir o canal do YouTube, é legal porque vocês ficam sabendo quando é que essa live já foi pra lá, porque nem sempre eu consigo colocar na mesma hora, eu tenho que dar uma editada no vídeo. Então, beleza. Então, bora começar. Eu vou começar passando traço, né? E não vou passar o traço nos dois. O molhado sobre molhado, ele não vai ter o traço. Mas desses dois aqui eu vou. Inclusive, não sei se vocês repararam, eu coloquei o bastidor aqui ao lado contrário, porque eu vou passar o traço com tecido já no bastidor. Passando o traço com tecido já no bastidor, eu uso ele assim, ó. Eu uso ele ao contrário. Já devem ter visto gente bordando com o tecido contrário, assim. E muitas vezes é também porque já passou o traço dessa forma. A Fê tá falando aqui, ó. Eu tenho uma caixa desse lápis daqui jogado. Bora tirar da gaveta, Fê. Vamos ver. Eu também comprei, deixei guardado. E aí eu falei assim, não, agora eu vou mexer nele e vou fazer esses experimentos ao vivo aqui pra ver se vai dar certo. Então vamos tirar ele aí da gaveta pra você fazer os seus testes também. Acaba, ó, vai que é muito, muito bom a aquarela de lápis de cor e a gente tá aqui perdendo essa oportunidade de usar, né? Bom dia, Emília, mandou um bom dia aqui pra todo mundo. Eu tô passando traço aqui mais ou menos, porque não sei se vocês estão vendo o risco no fundo, mas eu não tô não. Eu tô vendo mais ou menos aqui, ó, um risco um pouquinho claro pra esse tanto de luz que tá em volta. Mas ele é mais ou menos assim, o que eu queria fazer era isso mesmo, sabe? Uma coisa mais... Será que é isso mesmo? É, mais ou menos isso. Não precisa ser fidedigno também, a gente vai mais pra aquarela do que pelo risco, né? Então, aqui eu vou fazer o mesmo risco pra gente comparar as duas formas de aquarela. Gente, vou contar um segredo pra vocês, não é segredo não, mas quase. Eu mal tenho lápis de cor em casa, porque eu não gosto muito de colorir. Todo mundo acha, né, que quem gosta de pintar e bordar, já gosta de colorir também. Sabe aqueles livros de colorir? Nossa, eu não tenho a menor paciência de ver aquele tanto de bolinha em branco e o povo colorindo dentro das bolinhas. Engraçado, porque pra bordar um monte de pontos pequenininhos eu tenho paciência. Pra aquarelar detalhes mínimos em fotos eu tenho paciência. Agora, colorir... Vocês gostam de colorir? Eu tenho... Ó, pra mim não é terapia. Eu acho que eu gosto de ver as coisas tomando forma mais rápido. Eu acho que por isso que eu gosto tanto assim da aquarela em tecido. Porque acaba que ela tem um resultado... a gente começa a ver, né, esse resultado mais rápido. É claro que ela demora nas camadas e tudo mais. Mas aí eu já tô vendo a coisa acontecer, sabe? Por isso que eu acho gostoso. Belezura. Ó, deixei os dois assim. Primeiro, eu vou fazer o tecido... Primeiro eu vou fazer desenhando no tecido, tá? Eu vou colocar essa folha do traço aqui por baixo.
Porque olha que diferença. Inclusive, isso daqui também é para coisa que vai além do teste do lápis de cor. Olha que diferença se eu fizer uma aquarela numa superfície escura e se eu fizer uma aquarela numa superfície clara. Como que o meu traço, ele fica mais nítido se eu coloco ele sobre uma superfície clara. Então, se você não tiver uma superfície clara, coloca uma folha de papel embaixo, que vai te ajudar muito a fazer a sua aquarela e observar melhor as cores. Ó, vou tirar na metade, olha como fica diferente. Então, até os pontinhos aqui do tecido, a gente consegue ver. Então, ó, sempre faço aquarela em cima de uma superfície clara, tá bom? Então tá, esse daqui eu vou fazer, então, colorindo com o lápis cor e fazendo a aquarela em cima. Eu vou colorir, olha gente, ele pega mesmo, hein? Eu vou colorir ele já todo. Eu imagino que vai dar certo. E aí, a gente vai fazer assim 2 camadas. Eu vou colorir com o lápis de cor já todo, mas depois a flor, ela tem alguns detalhes dos viscos dela? Como é que fala isso? Ela tem umas partezinhas, né, que ela tá dobrada. E aí essas partezinhas a gente tem que fazer numa nova camada. Eu tô colorindo assim, ó, porque pra fazer um degradê. Será que vai funcionar esse degradê desse jeito? Quem aí já fez a aquarela em tecido a partir de lápis de cor aquarelável? Me conta aqui. E vou finalizar com esse rosinha claro, que é uma coisa que se eu tivesse fazendo aquarela com a aquarela silk, né, que é a que eu costumo usar, eu não usaria 3 cores, assim, usaria tons diferentes a partir de camadas. Mas eu usaria o vermelho mais diluído, pra fazer esse rosa claro. Eu não uso um rosa claro exatamente, eu uso um vermelho diluído. Usaria o vermelho forte mesmo, menos diluído. E usaria um vermelho mais concentrado com um pouquinho de preto ou de marrom pra fazer esse miolinho aqui vinho. Gente, será que isso vai dar certo? Vocês notaram? A minha destreza pra colorir, gente, ela não é muito boa, não. Essa é uma outra coisa que eu gosto da aquarela em tecido, que não importa no tecido se você passa o pincel, você tá fazendo tudo assim, ou você tá fazendo assim, ou você faz assim, depois assim, depois assim, depois assim. Não dá pra perceber exatamente aonde é o sentido que você usou no pincel. Diferente do lápis de cor, né? Que você coloria assim aqui, de repente vai aparecer. Então, ó. O amarelinho eu não vou colorir agora, porque senão é provável que ele vá misturar. A Dayla tá falando, fiz o teste com esses lápis e ficou melhor raspar o lápis, dissolver na água e aí só usar normalmente. Esse aí vai ser o nosso segundo teste, Dayla. A Marlene falou que já fez e gostou. Legal, vamos ver, né, se eu vou conseguir fazer aqui também. Beleza, fiz aqui, colori a florzinha, tá sequinha, né? E agora eu vou passar aqui o pincelzinho úmido. Eu não vou passar ele encharcado, porque eu quero testar ele primeiro, ó. Tô molhando ele aqui, tá dando pra ver? Acho que ficou meio ruim a gravação agora, né? Mas bem, ó, tô passando ele úmido. Vou tirar o excesso de água. Não sei se tá dando pra vocês verem exatamente, mas vou falar. Tô tirando aqui o excesso de água. Só passando o pincel na bordinha. E vou passar aqui em cima. Olha! Gente, que mágica! Aí, eu tô passando bem a pontinha do pincel
E agora eu já percebi uma coisa que acontece muito na aquarela. O que eu percebi? Gente, vocês acham que se eu aproximar vai ficar melhor? Eu acho que vai, né? Aí, acho que tá bem melhor. Agora um pouquinho pra cá. Perfeito. Pra dar pra vocês enxergarem melhor o que eu tô fazendo aqui. Ótimo, ótimo. Ok, então tá bom. O que eu fiz aqui, que eu reparei que é uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção até se for fazer aquarela com aquarela silk. A segunda camada, se você for fazer um degradê com as camadas molhadas, é melhor você ir da mais clara para mais escura. Assim, se você colocou duas cores, né? Por exemplo, se você colocou um rosa lá em cima e um vermelho lá embaixo, você quer fazer esse degradê, você não vai fazer do vermelho pro rosa, porque o vermelho é mais escuro, então ele vai acabar colorindo demais o rosa. Então, nesse caso, a gente vai fazer colorindo, vai fazendo, molhando, né? Do rosa pro vermelho, tá? Então, ó, eu tô aquarelando aqui, molhando do rosa, vou esfregando assim um pouquinho pra tinta sair desse movimento de vai e vem do lápis. Então, ó, vou do rosa pro vinho, tá? Por quê? Se eu molhar o vinho primeiro e subir, ó, o meu vinho tá aqui na ponta do meu pincel. Então, ele vai acabar pegando rosa. Molhar aqui o pincel de novo. Por que eu molho o pincel de novo? Porque eu tô lavando ele, já que a última coisa que pegou na ponta foi o vinho. Vou virar aqui um pouquinho pra ficar mais fácil o movimento da minha mão. Venho molhando o rosa. E vou fazendo um movimento aqui pro vinho. Ai, gente, gostei dessa de... Aqui, ó. Aqui o meu pincel tá com mais vinho antes, mas eu vou pintar essa partezinha aqui de uma parte mais escura. Gostei dessa de fazer com o lápis, hein? Olha como é que tá ficando bonito. Eu tô achando. O que vocês estão achando? Eu achei que não fosse dar certo, vocês acreditam? Eu cheguei aqui já assim, né? Descrente que ia dar certo. Falei, não vai dar certo, eu vou perder meu tempo com esse negócio de aquarela de lápis de cor. Pelo menos eu vou conversar com as meninas. E aí, ó, como é que tá ficando bonito. Eu acho que eu vou subir pra cá, né? Que eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor, não vão? Porque tá ficando em cima do chat. Aí, eu acho que é assim. Isso, agora ficou bom. Gente, tá ficando bonito mesmo. E olha, uma coisa que eu fiquei impressionada também é que o vermelho, como tá sendo a última coisa que eu tô colocando a água, ele não tá forçando subir pra cima do rosa. E essa foi uma outra preocupação que eu tava, que era o vermelho querer vir muito aqui pra cima, assim que eu molhasse tudo. E aí, como eu pintei metade vermelho, metade rosa, eu fiquei com medo do vermelho subir demais. E ele não subiu. A última parte que tá sem a aquarela é essa daqui. Tá dando até pra ver, né, a diferença de textura. Então, eu vou começar aqui desse rosa. E vou passar aqui pro vermelho meio vinho. Gente, olha que ficou lindo. Aqui, ó, ficou um degradê meio falso. Então, é só eu puxar um pouquinho assim pra cima, como se eu estivesse colorindo, mas com a ponta do pincel. Colorir com pincel eu gosto, gente. Só não gosto com lápis de cor. Pronto. Uai, gente, ficou bonito mesmo, hein? Agora, eu vou fazer o teste. Aqui, acho que faltou um pouquinho.
Agora eu vou fazer o teste, vou deixar esse aqui ao lado secando. E eu vou fazer o teste com a tinta feita já. Vou deixar a minha florzinha aqui embaixo. E aí vou fazer aqui com a tinta feita. Como é que eu vou fazer com a tinta feita? Então eu vou usar o meu godê. Igual me falaram que era pra dar uma raspadinha na ponta. E vou fazer essa raspadinha. Então eu vou colocar um pouquinho de água aqui no meu godê. Mais uma outra água. E mais uma outra água. Na verdade, eu nem precisaria colocar o rosa, tá? Porque nesse caso eu posso fazer daquele jeito. Da aquarela... Saí pra pegar o negócio, esqueci o que eu tava falando. Da aquarela que vou diluindo e aí ela vai ficando mais clara. Então eu não preciso usar exatamente o rosa. Eu posso usar um vermelho mais diluído. Mas como eu usei o rosa no outro, eu acho que eu vou usar nesse daqui só pra ter uma comparação mais justa, né? Vou pegar aqui, ó, vou raspar um pouquinho da pontinha do meu vinho. Eu acho até que foi muita água aqui, viu? Mas tudo bem. Vou raspar aqui a pontinha do meu vinho. Tá saindo um pouquinho de madeira junto. E aí, ó, vou testar aqui, vou misturar. Ah, olha só que legal, ela não dissolve de uma vez, tá vendo? Ainda tá dando pra ver as pontinhas. Então, não dá pra raspar e já pegar e usar na mesma hora. Tem que dar uma misturada antes pra pontinha do lápis dissolver. Mistura, 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 mistura. Ó, até tá bastante dissolvido. Acho que tá ficando bonito. Vou testar aqui no meu cantinho. Olha, gostei dessa cor, hein? Vou deixar reservado. Vou fazer o quê? Vou lavar o meu pincel pra não contaminar, né? Não contaminar não, né? Porque não é contaminante. Mas pra não poluir, não misturar com o vermelho, né? E vou fazer aqui o vermelhinho. Vai cair um pouquinho de madeira junto mesmo. Ok. E já vou aproveitar e fazer aqui do lado com o rosinha. Ah, sim, você já usou, Thaís? Deu certo pra você, raspando a pontinha do lápis? Você conseguiu diluir bem? Porque parece que é um pouquinho difícil de diluir, né? Aqui, pelo que eu reparei. Vou diluir, ó, tá vendo? Como pra mim eu tô achando, tipo assim, né? Eu achei que fosse diluir muito rápido, na verdade é porque era uma expectativa, né? Então eu tenho que ficar misturando, misturando, misturando pra essa pontinha diluir. É como se fosse uma aquarela um pouco mais sólida mesmo. Aí, diluiu. Agora, vou testar aqui no cantinho. Ó, ficou um vermelho lindo, ó. E eu achei que fosse ficar mais rosado, né? Porque, sei lá, porque eu raspei pouco da ponta. Ó, significa também, gente, que um lápis de aquarela, ele rende bastante aquarela. Porque se o vermelho ficasse bem xoxo, assim, eu ia ter que colocar mais ponta. Então, um lápis não duraria tanto. E parece que dura bastante, ó. Misturar bem, tá vendo? O meu pincel, ele já tá com as pontinhas ainda. Então, eu tenho que misturar até essas pontinhas todas aqui diluírem. A Thaís estava falando, a aquarela silk mais fácil. Fiz antes de ter a aquarela silk. Ah, sim, ó, eu sou suspeita pra falar, né, gente? Me patrocina a Acrylex, porque eu sou devota da aquarela silk, assim, eu gosto bastante mesmo.
A Marlene falou que usou colorindo, né? Igual o nosso primeiro exemplo aqui. Eu também gostei bastante de usar colorindo. E eu achei que não fosse dar certo, ó. Olha como é gostoso tentar as coisas. Porque às vezes a gente acha que não vai dar. E o resultado é bem diferente do que a gente esperou. Resultado melhor do que a gente esperou, né? Agora vou fazer a aquarelinha aqui desse bisco vermelho com as 3 cores que a gente usou no outro. Lembrando que, se eu fosse fazer na aquarela Silk, esse vermelho aqui eu usaria ele bastante diluído daqui de cima e aí eu iria concentrando ele até chegar embaixo. Como no primeiro a gente não tinha como fazer isso exatamente, porque eu tava colorindo no tecido, né? Eu tinha que fazer um degradê com lápis de cor. E eu não sou a mestre de colorir, então eu usei as 3 cores, por isso que eu vou usar as 3 cores aqui nesse bisco também. Então, ó, vou começar com a cor mais clara. E aí eu vou começar com a cor mais clara em todas as pétalas. Eu acho que talvez possa ser um pouco difícil assim, né? Um pouco menos fácil de controlar. Ih, ó, melei aqui. Um pouco menos fácil de controlar a cor, o tom da cor, né? Porque como é que eu vou fazer? Ah, são 5 raspadas de lápis? Pode ser, né? Com o tempo a gente vai pegando essas manhas de quanto de lápis tá colocando. Mas, assim, no início é realmente... A aquarela Silk, aquelas devotas da aquarela Silk, já falei. A aquarela Silk dá pra gente saber porque ela tem um conta-gotas. Então, assim, 2 gotas de tal. Pra quem perdeu o comecinho, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? No meu canal do YouTube. Ela não fica aqui no Instagram, porque aqui as coisas acabam se perdendo. E aí vai ficar lá gravado no canal do YouTube, que é o mesmo arroba, né? O mesmo nome do Instagram, Stella Beyond Atelier. Mas eu não sei exatamente quando é que eu vou colocá-la lá, tá? Tipo assim, eu espero que dê pra colocar hoje, mas como eu tenho que editar o vídeo e demora um pouquinho pra editar, pra baixar o vídeo editado, pra colocar lá, aí eu acho que talvez hoje não dê tempo. Gente, olha como fica grossinha a aquarela. Depois eu achei que fosse ficar muito aguado. Olha esse vermelho como tá grossinho. Estão vendo? Engraçado, gente. Esse tecido aqui é um... Ai, gente, fiquei doida agora. Esse tecido é o algodão cru engomado, tá? No começo do vídeo, eu contei um pouquinho como que faz pra gente escolher o melhor algodão cru pra ele ser melhor pra gente aquarelar. Então, quem quiser rever depois, pra pegar a dica do começo sobre como escolher o melhor tecido... Ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu não estou com o pincel muito encharcado, tá? Da tinta vermelha. Por que eu não tô com o pincel muito encharcado? Quanto mais água tiver no meu pincel, mais a água tende a ir pra onde tá molhado. Então, se eu tiver com o pincel muito encharcado de vermelho e passar aqui perto do rosa, tá vendo que o vermelho já tá invadindo um pouco o rosa? Por isso que eu fiz o rosa até um pouco maior aqui do que onde deveria. Se o meu pincel estiver super encharcado, ó, vou dar um exemplo aqui, é um exemplo pra vocês não seguirem. Ó, o pincel tá super encharcado. Se eu passar ele aqui, ó, olha o que acontece. O meu vermelho ocupa todo o meu rosa, tá? E aí não é isso que a gente quer. A gente quer que o rosa apareça. Então, eu molho o pincel, eu tiro o excesso, eu molho aqui na tinta, eu tiro bastante o excesso... E aí sim, eu venho pintando até onde eu quero que seja vermelho. E aí, ó, o meinho é vinho. Não tem problema o meinho ser vinho, você ter pintado ele de vermelho. Porque como a gente vai fazer uma camada de molhado sobre molhado, um tom molhado sobre o outro tom molhado, isso não vai interferir. E aí, vou lavar o meu pincel, vou tirar o excesso... Vou tirar o excesso de água pra ele ficar sem o vermelho. E vou molhar aquele aqui na minha tinta vinho.
misturar aqui mais a tinta, porque pra ela ficar bem homogênea. Tirar o excesso, lembrar de tirar o excesso, porque senão o vinho vai fazer assim, ó, tchá, e ocupar toda a minha flor. E aí vou pegar aqui do centrinho e aí vou só dar umas batidinhas. Porque como a tinta tá molhada, ela já vai dar uma espalhada. Esse vinho aqui eu achei ele muito claro, viu? E eu vou roubar aquelas. Eu vou passar aqui o lápis de cor vinho aqui no centro, ó. Pra ficar mais concentrado. Roubei, viu? Todo mundo viu que eu roubei. E vou dar uma mexidinha aqui pra... Vou dar uma mexidinha aqui. Pronto. Gente, olha que engraçado. Eu acho que ficou melhor a gente fazer com a... Olha, comparando. Esse aqui de cima é colorindo no tecido e passando a água. Esse aqui de baixo é diluindo a pontinha e passando no tecido. Gostei desse daqui, de fazer a aquarela direto no tecido. Eu não sei se eu faria a aquarela com lápis, por exemplo, numa fotografia, alguma coisa assim, porque eu não tenho um controle exato da expansibilidade da água, por exemplo, né? Por exemplo, se eu coloro o olho de preto e a pele de rosa, vamos supor, quando eu molhar, pode ser que a pele fique com pedaços pretos por causa do olho. Mas no caso aqui de uma flor que ela é degradê e dá pra fazer a flor inteira de uma vez, usando a técnica de degradê da aquarela, eu gostei bastante desse daqui. Quando eu faço com a aquarela silk, o efeito fica melhor do que quando eu fiz aqui com a aquarela de lápis de cor. Por isso que muitas vezes, até para as minhas alunas, eu falo, né, no começo do curso, que dá para usar outros tipos de tinta, dá para usar aquarela de papel, dá para usar a tinta de tecido diluída, mas também mostro a diferença entre cada uma e por que eu prefiro a aquarela silk. No caso, a aquarela silk, ela tem uma delimitação melhor. Então, tá vendo que eu coloquei o vermelho, ele expandiu muito. Quando eu coloquei a gotinha de vinho, ela expandiu muito e não deixou tão bem delimitado. A aquarela silk, ela não expande tanto assim, tá? Ela fica mais parecido com esse daqui do que com esse daqui. Mas eu achei que ficou até bonito também, os dois. Ficou diferente, mas ficou bonito. Eu gostei de ter usado o lápis de cor, viu? E eu acho, inclusive, ó, como eu falei que tinha que esperar secar pra fazer novos vincos, esses vincos, eu acho que com o tecido molhado e o lápis de cor, a gente não precisa esperar. A gente pode fazer os vincos assim, ó. Vou até pegar aqui, ó, o desenho pra eu ver onde que ele estava. Um pouquinho assim. Ó, eu posso ir fazendo assim, com o tecido ainda úmido, tá vendo? E essa é uma coisa legal de usar o tecido úmido com o lápis de cor aquarelável. Porque quando eu passo assim, ele tá tão concentrado que ele acaba não entrando, não expandindo tanto. Ele expande um pouco aqui, ó, mas se eu passar a pontinha do lápis de cor, olha lá, eu acho que vai ficar bom, hein? Então, ó, o lápis de cor é ótimo pra gente dar uma delimitada na nossa aquarela sem precisar esperar a camada secar. Essa minha aluna, que eu falei no começo da aula, encontrei com ela esses dias, e aí ela me mostrou as aquarelas dela, e aí ela mostrou que ela fez o detalhe da blusa da pessoa, já tinha secado, ela molhou a pontinha da aquarela, do lápis, e fez os detalhes da blusa, e ficou lindo. E eu achei ótima ideia também de fazer detalhes bem pequenininhos, assim, ó, que precisam da pontinha, sabe? E aqui dá até pra gente fazer o miolinho já.
eu vou fazer o que com o miolinho? Ah, e essa eu vou fazer a terceira técnica, né? Vai ter mais uma. Mas esse daqui eu vou molhar a pontinha do lápis na água, ó. Só molhei. Sabe quando a gente era criança? Não sei se vocês faziam isso, mas eu fazia. Quando eu era criança, eu queria fazer uma cor mais forte no papel. Eu molhava na boca a ponta do lápis aquarelável. E aí pintava o papel. Esse aqui é praticamente, só que mais higiênico, né? Ficava com a língua toda colorida. Ah, olha só. Como o entorno tá molhado, ele puxou um pouco da cor do meu amarelo. Tá vendo? Vai ficar um pouquinho alaranjado aqui em volta. Eu acho que seria melhor mesmo eu ter esperado uma nova camada. Mas vou fazer a mesma coisa nessa de cá. Ela tá até um pouco mais seca. Vou fazer só alguns vinquinhos assim, ó. Mais suave do que eu fiz no outro. Acho que talvez tenha ficado um pouco forte demais. Onde eu passo, onde tá a caneta aqui, tá vendo? A caneta termossensível. Aí eu tô passando... Tá bom já. É melhor ter esperado secar e feito uma nova camada. E aí, aqui vou fazer as bolinhas aqui no meio de novo. Esse aqui que eu falei que pode ser super legal fazer assim, pra fazer os detalhes da roupa. Tá vendo? Fica bem certinho e eu fiz só carimbando a pontinha do meu lápis. Ó, gostei muito mais desse. Eu acho que o degradê ficou bem melhor. Quando a gente usa um pouco da aquarela de papel no tecido, ele é um pouco, às vezes, imprevisível. Às vezes dá certo, dá muito certo muitas vezes. Mas também pode ser que ela age como no papel, e como ela é solúvel, quando você faz uma nova camada, sua nova camada dilui a camada do fundo. Igual agora, que eu passei aqui assim, ó. E aí essa camada diluiu um pouco esses vincos fortes que eu fiz. E então, por isso que eu aconselho, nas minhas aulas, eu uso a aquarela Silk, porque ela não é lavável. Vou deixar esses dois separadinhos aqui. E vou separar aqui. A Giane tá falando exatamente isso que eu tava falando. Esse lápis não pode lavar a peça depois, né? Não pode. Nem se você aquarelar uma peça com a aquarela de papel, tanto em pastilha quanto aquela bisnaga, não pode lavar depois, tá? Porque senão vai sair tudo. Sai mesmo. Ou sai tudo, ou deixa o tecido bem manchado. Agora, eu vou fazer o teste com o tecido molhado sobre molhado, que é o nosso último teste, né? O que eu tô balançando aqui é só água. Vou umedecer o tecido. Como eu falei, eu prefiro umedecer assim, com spray, porque eu acho que ele fica mais uniforme. Vou só passar a mão aqui em cima. E pronto, ó, já tá bem umedecido. Mas não tá molhado, tá vendo? Ó, ele tá umedecido, mas ele não tá, tipo, escorrendo água, não. Ele tá só uma camada úmida em cima. E aqui, vou tentar fazer dois desenhos. Vou fazer uma folha e vou fazer um arco-íris. No cantinho aqui eu vou fazer a folha. Vou só desenhar ela. Não vi muita diferença. Se eu fizesse isso com a aquarela já diluída, ela teria espalhado. E vou fazer um arco-íris, né? Com a Silk pode lavar, tá? Com a Silk você espera 72 horas depois que você pintou, pra ter certeza que ela secou completamente. E aí você já pode lavar. Mas se você aquarela assim, ó, e espera secar, depois quando você faz a segunda camada, você pode esfregar o que for, que ela já não vai sair, não. Mas eu falo pra esperar 72 horas. Primeiro, porque é o que a Acrylex recomenda.
E segundo, porque se você lavar com água, sabão, esfregando, pode ser que saia uma parte ou outra, ou desbote mais. Mas depois que você lava, por exemplo, pode aquarelar a ecobag com a aquarela silk, fazer o desenho lá, geralmente os ecobags são de algodão cru, né, engomado. Você pode fazer a sua aquarela lá na ecobag e depois lavar, depois de esperar um tempo, né, lavar quando a ecobag sujar e que ela vai continuar bonita. Gente, não tá como eu esperava, vou até molhar mais. Vou molhar essa folha também. Vermelho, laranja, não são essas cores, são. Agora começou a ficar, ó, deixei o tecido mais molhado e aí ele deu uma esticada pra baixo, molhar mais. Mas eu esperava que ele fizesse mais parecido com a aquarela, sabe? Eu achei que ele fosse dar uma expandida maior. Eu não tenho o roxo aqui nessa caixinha, ó, que engraçado. Não veio roxo, não. Tá igual aqueles arco-íris de criança mesmo, né? Não era pra ficar assim, não. Ficou igual arco-íris de criança porque não deu certo o que eu queria que acontecesse. O que eu imaginei que fosse acontecer, ó. Vou molhar muito. Tá vendo? Eu vou deixar o tecido encharcado pra ver se acontece o que eu queria que acontecesse. Eu queria que ele ficasse, né? Que ele juntasse as cores. Igual, ó. O tecido aqui tá úmido. E aí, se eu vou fazer... deixa eu separar aqui. E aí, o tecido tá úmido. E aí, eu vou fazer um arco-íris. Sei lá, vou pegar essas cores aqui, que já tem. Se eu vou fazer com uma aquarela que já existe... Ó, que já existe, gente. Claro que é coisa. Se eu for fazer com uma aquarela que já tá líquida, num tecido líquido, eu vou fazer o úmido sobre úmido. Então, ó, o que que acontece? Ela já espalha. E era isso que eu esperava que acontecesse. Eu esperava que eu fosse fazendo um degradê bem bonito, assim. Mas parece que não é isso que acontece quando a gente trabalha com o próprio lápis. Ele fica bem delimitado. Tá vendo? Ó, tá vendo? Se for molhado sobre molhado, ele fica assim. Esse cantinho aqui deu até uma acumulada de cores. Pra eu tirar, eu só tiro o excesso de água do meu pincel e encosto aqui em cima. Então, isso daqui não é um defeito, não, tá? Do lápis de cor aquarelável. Que eu digo um defeito no sentido de... Não é ruim exatamente isso. Mas... Porque eu falei que não era o que eu esperava. Ó, tá vendo? Se eu passar o lápis aqui, ela ainda continua com os detalhes. Continua dando pra ver aonde que eu esfreguei. Ó, as cores se misturaram, ficou tudo um marrom, porque a mistura de cores dá um marrom. Mas dá pra ver aonde que eu esfreguei. Dá pra ver o meu arco-íris infantil aqui no fundo. O que que isso indica? Mesma coisa aqui da folha, ó. Eu passo, mas eu continuo vendo aonde foi que eu fiz o desenho da folha. E isso aqui jamais aconteceria com nenhuma aquarela líquida, tá? Mesmo se fosse a aquarela silk e eu tivesse feito uma folha depois, na mesma hora. Se eu tivesse passado a água em cima, ela teria diluído toda. Se eu esperar alguns segundos, tipo assim, se tiver um dia muito quente, esperar alguns segundos, dava pra ver mais ou menos, mas não tanto quanto desse jeito. E o que que isso significa? O que que isso conta pra gente? Conta que a aquarela, quando a gente utiliza o lápis de cor aquarelável, ela consegue ficar melhor delimitada. Então, ele é muito mais... O ponto ideal de utilizar o lápis de cor na aquarela em tecido é para fazer detalhes, tá? São detalhes que você... detalhes pequenos, que você não precisa que ele expanda, você não precisa que ele colora tanto.
Tá vendo? Porque, ó, isso também foi comprovado na nossa aquarela de florzinha dos hibiscos. Esse aqui usou como uma aquarela normal, esse aqui usou colorindo no tecido. Tá vendo como colorido no tecido, ele ficou bem mais delimitado? Aonde que tava o rosa, aonde estava o vermelho, aonde estava o vinho. Ficou muito mais delimitado do que esse daqui, que a gente fez com várias camadas. Inclusive, usou como se fosse uma aquarela de papel. A conclusão que eu tiro pra mim, e aí se vocês quiserem, vocês podem pegar essa mesma conclusão pra vocês. A conclusão que eu tiro pra mim, que quando eu for utilizar o lápis de cor pra auxiliar nas minhas aquarelas em tecido, eu não vou diluir ele desse jeito. A menos que eu queira uma camada única. Porque eu achei que o degradê dele não funcionou muito bem, tá? Então, para eu fazer um degradê, eu prefiro usar o degradê da aquarela Silk. Mas, para eu fazer um degradê delimitado, colorindo no tecido, eu gostei. Então, se eu quiser fazer detalhes delimitados, que pode ser degradê ou não, aí eu posso usar esse lápis aqui, que eu acho que vai me ajudar bastante, tá? Algumas sombras eu acho que poderia ficar legal se eu colocar, ó, por exemplo, só pra finalizar aqui, vou colocar uma sombrinha aqui, assim, ó. E vou pôr essa sombrinha aqui também. E aí vou passar a água em cima. Pincel úmido. Ó, legal de fazer a sombra assim, sabe? Eu acho que funciona bem. Porque ela fica mais delimitada. Viu? Então, gostei bastante de usar. Eu achei que não fosse dar tão certo assim. E deu certo pra uma coisa diferente. Eu achei que ele fosse dar mais certo se eu quisesse espalhar as coisas no tecido de aquarela. E, na verdade, ele deu mais certo se eu quiser delimitar as coisas no tecido na aquarela. Tá bom? Agora, quem quiser alguma dúvida... Ó, quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse aquarela... os lápis aquarelados. Tá, perguntaram onde que eu comprei esses lápis. E aí a Paixão em Bordar falou que comprou na Calunga. E os preços são legais. Deve ser bem melhor que esse aqui, não sei, né? Mas esse aqui eu comprei na Leitura, aqui em BH. E paguei R$24,90. Não achei barato, não. Mas como eu falei, né? Eu tinha ido na Leitura pra comprar aquarela Silk. Na Leitura, aqui em Belo Horizonte, a gente encontra todas as cores de aquarela Silk. Não é o melhor preço de aquarela Silk, tá? Mas ele tá ali à mão. E tem muitas cores. Então eu prefiro pagar R$1, R$2 a mais numa aquarela Silk que dura um ano. Nossa, dura muito a aquarela Silk, tá? Falei que a Acrylex tem que me patrocinar. Prefiro pagar um pouquinhozinho a mais num lugar que tem todas as cores que eu vou precisar do que eu ficar caçando um lugar, outro. Às vezes até na internet a gente não acha tudo na mesma loja. E aí na Leitura eu achei. E aí como eu tava indo embora, eu vi esse lápis aqui, eu falei, vou comprar. Comprei e não pesquisei o preço. Deixa eu ver mais perguntas. A Silk diluída não sai quando lavar. A Silk não sai quando lavar, nunca. Diluída, concentrada, ela não sai. Se eu vou deixar o vídeo gravado, vou deixar o vídeo gravado no meu canal do YouTube, tá bom? Aí agora, como já tá acabando, quem quiser sair já e me seguir lá no YouTube, quando esse vídeo cair lá no YouTube, vocês vão receber um aviso. Receber um aviso assim, né? Fica aquele avisinho no sininho do YouTube. Só você seguir o canal e ativar o sininho, e aí todo vídeo novo que for saindo lá, vocês vão receber o YouTube me manda... só coloca um sininho lá, coloca um anuncinho que chegou o vídeo novo. Porque todo sábado temos ao live, tá bom? É isso por hoje. Nossa, olha, coitada. Muito desenho de criança. Mas tá bom.
Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo carinho e até mais.